No nosso programa, aqui estamos a discutir ou a conversarmos em torno dos significados dos nomes tradicionais para os africanos. E neste caso concreto, na primeira parte vimos que esses nomes vão se quebrando, vão deixar de existir ao longo do tempo por causa das metamorfoses existentes que estão a ser incluídos por causa do processo de colonização. Neste caso concreto, estou aqui no estúdio com o Mateus Nguveni, médico tradicional, e obviamente tem tido debate em relação a isso. Mateus, antes de irmos com muita profundidade para percebermos o significado real desses nomes, tem narrativas que são construídas há muito tempo, hoje nem tanto assim, que dizer que, por exemplo, se você é uma tocosana, alguém te deu o nome de Mateus, você podia não dormir. E não dormia, devia, de certa forma, voltar-se a esses nomes tradicionais, porque esses nomes tradicionais têm uma aliança com seus antepassados. Alguns antepassados queriam ser dados nomes. É verdade isso? É uma pura verdade. Mas hoje continuamos a observar esses fatos. Bem. Aliás, eu tive um amigo meu que deu uma filha o nome da mãe, que a mãe morreu. Entretanto, a filha chorava bastante. Ele teve que mudar de nome. Deu nome a esses nomes urbanos. É assim, dentro daquilo que é a nossa ancestralidade, não é? Temos conexão com ela. E estamos nós conectados a essa ancestralidade. Sim, há casos, por exemplo, de pessoas que são escolhidas para poderem carregarem certos nomes hierárquicos na família. Então, vamos lá supor, por exemplo, eu não conheci o meu bisavô, mas carrego o nome dele, não é? Porque assim foi dito que tinha que ser. E havia um propósito que vinha para mim. Qual é? O seu bisavô era médico tradicional? Sim, está a perceber? Só que por causa da situação, da maneira que ele foi recolhido pelos católicos, quando chegou no território em que ele começou essa linhagem cá. Então ele acabou sendo aquela pessoa que não explorava totalmente aquilo que era a sua área por causa dessas novas crenças que lhe foram atribuídas. Essa história que eu conto mesmo por conhecimento de tese. Então ele passava a exercer algumas atividades dessas, mas escondido, estás a perceber? Então, veja que nós, sendo, por exemplo, na cultura machangana, se morre, por exemplo, um homem, depois nasce um menino, eles normalmente pegavam o nome daquele que acabava de morrer e davam, como quem dizia que estamos a ressuscitar o morto. Por que chamam de ressuscitar o morto? Eles sabem que a energia daquela pessoa há de ser funcional em ti. Então, mas que, olha, o meu avô, o pai do meu pai, morre no dia 20 de julho e eu venho a nascer no dia 31 do mesmo mês. Não deram o nome do pai do meu avô porque eles já tinham conhecimento que se nascesse um rapaz, não interessasse em que altura, vindo do meu pai, tinha que ser dado o nome do avô do meu pai, nesse caso que é meu bisavô, está a perceber? Eles tinham esse acompanhamento desses processos, eles respeitavam isso. Então, quando uma criança é escolhida por uma linha ancestral, você pode dar tantos nomes que você quiser dar. O que vai acontecer é que aquela criança vai dar sempre problemas. Muitos que acabam tendo que dar esses nomes, acabam dando por obrigação, não por querer, está a perceber? E temos muitos mesmo dessa liga de cristãos que têm filhos com nomes tradicionais, mas que até escondem lá no fundo do baú lá. Quando estão em casa fazem os tais pátios que dizem que não fazem, é quando usam aqueles nomes lá. Um dos toques que você vai ter, uma criança que tem um nome que lhe precisa, há de chorar muito, em algum momento há de ser uma criança muito doentia, às tantas nem aceita a própria mama da mãe. Para poder aceitar a mama da mãe tem que se perceber o que está a fazer aquela criança não aceitar a mama da mãe. Depois vai se apanhar que é um avô que quer se estabelecer naquela criança. Para essa continuidade, essa conexão ancestral. Então, uma vez feito isso, a criança começa a ficar normal. Está a perceber? E veja que é tão automático. Fez isso agora, a criança que não chupava já está a chupar. Então, é essa parte que, infelizmente, chama-se de diabolização da parte dos nossos religiosos que dizem que quando você faz isso, aquele não é seu avô, porque seu avô morreu, é uma linha de Satanás que manipula como se fosse seu avô. É mentira, não é verdade. Vamos lá pôr as coisas na claridade. Eu falo como uma pessoa que trabalha a espiritualidade, que eu sei que é uma espiritualidade pura e que ela não mente, está a perceber? E que está ligada com a origem nossa como seres humanos e que está ligada a um Deus soberano, não religioso.
Eu sei que nós precisamos de uma religião, só para uma questão das pessoas perceberem bem lá em casa. Nós precisamos de uma religião, mas nós também temos que questionar alguns pontos da religião, para percebermos como vamos usar a nossa fé dentro dessa mesma religião. Porque não podemos só aceitar que a religião diga, e não fazemos análise daquilo que nós somos como religiosos, não é assim? Porque se a gente não faz isso, então a gente vai voltar a muitos erros e a gente vai ver uma vida infeliz a pensar que está a fazer o correto e pensar que Deus é diabólico enquanto ele não é. Está a perceber? Então temos que usar a fé com uma certa linha de conhecimento. Veja outra coisa perigosa que nós temos hoje em dia. Nós temos pastores que se formam para poderem abrir igrejas. E como é que se formam? Vão ler uma Bíblia, 3 capítulos que acham que servem para poderem parar como pastores. E depois fazem um empréstimo, vão alugar um sítio e estão a abrir uma igreja. Esse pastor não tem educação, primeiro, de outras linhas que façam ele ter capacidade de ser um pastor íntegro, que saiba dar uma educação correta sobre a Bíblia. Segundo, não está nem preparado para ser uma pessoa que vai saber dar alinhamentos corretos daquilo que a Bíblia. Ele vai aprendendo a dominar a Bíblia estando ali no púlpito. Esse aqui vai saber te informar coisas que estejam fora daquilo que ele lhe interessa. O que lhe interessa é aquilo que está na Bíblia. E os versículos que ele vai lendo, que vai decorando, que tem a ver com a agenda que ele tem, que lhe fez abrir a igreja. Olha, eu acho que tem que se observar uma situação muito séria que nós estamos a passar nesse país. Neste país nós estamos a abusar do nome de Deus e estamos a criar muitos problemas em nome de Deus. Se essa mesma religião que diz que Deus pertence a ela, não é? Que criou esses cenários todos fosse boa, por que os religiosos lutam entre eles? E por que eles são intolerantes? E sendo que nós temos aqui, dentro desta avenida, uma coisa só de 100 metros, devemos ter talvez uma coisa de 12 igrejas por aqui. Cada qual a fazer sua profissão. Quer dizer, que está a partir de um pressuposto de que as narrativas da desconstrução dos nomes tradicionais está associado a um sistema religioso montado em África? Sim, está associado. É que os nossos nomes, nossas práticas nunca foram tradicionais. E se nós já fazíamos essas práticas, é porque Deus já estava lá. Ele é que fez essas práticas que nós temos. Quem veio a dividir, dizer que havia um nome tradicional, é quem nos trouxe a Bíblia religiosa, a teologia que ele trouxe. Quem veio nos desconectar daquilo que eram nossas práticas e chamou elas de diabólicas é o tal religioso. E Deus não é religioso. Religioso é o homem. Na sua percepção, não existe a dimensão do tradicional. O termo tradicional é um termo que foi inventado e que nem devia ser colocado em debate. Vamos lá perceber uma coisa também. No tempo em que você... Mas não havendo esse termo tradicional, o que nós conhecemos agora, mas existem nomes que são tipicamente africanos e que estão a ser ignorados. Sim, e que algumas pessoas, quando não são dados esses nomes, podem não crescer saudavelmente. Claro. É muito séria essa parte quando a gente toca nela, porque se fores a perceber, aonde não existia, por exemplo, o nome João, não é? Era só Mandingane. Qual era o tradicional que existia? Não existia. Então, era um nome original africano. A prática que aquele tipo ia de acordo com aquilo que era a linhagem ancestral dele e a natureza dele como africano. Então não haviam práticas tradicionais. O que é tradição, ilustre, é aquilo que eu pratico todos os dias na minha rotina. É o que eu pratico todos os dias na minha rotina. Então, não há como nós coligarmos isso com essa parte que nos foi ensinada a nós acreditarmos que realmente existe essa linha. Todos nós temos tradições. Mas nós não somos tradicionais. Está a perceber? Então, essa parte de dizerem que é porque nome tradicional, práticas tradicionais, está-se a falar daquilo que fomos incutidos, a termos que entender e mudarmos nossas práticas de acordo com as educações forçadas que nos foram dadas e recebermos aqueles nomes que fomos forçados a ter e nascermos filhos e ainda darmos esses mesmos nomes porque já pertencíamos o quê? À nova linha. Negros com alma branca, batidos, chicoteados, violados, mortos, escravizados pelo mesmo sistema que hoje em dia lhes promete salvação e lhes desconecta daquilo que é a sua ideia ancestral ou aquilo que são as suas práticas africanas com a verdadeira conexão com Deus. Nós estamos a adorar um Deus da teologia humana, não é aquele, porque este que nós estamos a adorar nunca seria aquilo que nós estamos a ver. Essas divisões todas, esse mesmo sistema que até hoje vende armas, drogas ao mundo, que nos diz que nós vamos ter salvação, é terrível. Moçambique precisa de pessoas que sejam um pouco mais lúcidas. Nós não podemos nos esconder para vermos nossas coisas. A maior parte das pessoas dizem que
aceitaram a Deus, nesse caso, esse Deus da teologia, que não pode misturar coisas como foram ditas assim, por não conhecerem a sua identidade espiritual, são obrigadas, quando têm problemas, a irem escondidas às nossas casas. Porque aquilo que é seu não deixa de existir. Por que não viver à vontade? Porque nós temos necessidades nossas, que essas quando chegam, ninguém te manda, você mesmo sente que aqui as coisas estão mal. Está a perceber? E você vai lá, trata-se, você volta para a sua igreja, ou seja, a sua religião, as suas coisas já andam. Quem roubou o mérito de Deus aqui? Ninguém. Porque se nós pertencemos a essa terra, é nessa terra que nós devemos viver bem. E como é que nós devemos viver? Temos que ter nossas identidades intactas. Desde a altura que te quebram a sua identidade, Tamelo, tu praticamente és um ser sem raiz nenhuma. E você não pode viver desenraizado, porque isso é perigoso. Isso é perigoso tanto para si como atual e vai matar tudo aquilo que devia ser uma geração boa, ligada a linhagens ancestrais dos Tamelo, para uma outra vertente de coisas que a gente nem saberá o que vai acontecer à frente. Esse sistema colonial, através da religião, estragou muito aquilo que é o verdadeiro objetivo do africano moçambicano em particular. Porque no que se nota também, noutros africanos também que foram colonizados. Está a perceber? Eu acho que tem muito trabalho que os jovens intelectuais, os que ainda têm capacidade de ler, de procurarem perceber como e de que forma deve-se fazer a restauração daquilo que é a africanicidade. Não aceitem pessoas dizerem que é porque é diabólico ser africano. Não é. É uma coisa muito bonita e anima-se a ser africano. É possível, nesse caso concreto, voltarmos a esse debate no sentido de que colocarmos a essência de não africanidade, ela desaparecer, ela permanecer intacta? Desculpa, não percebi. Estamos a partir de um pressuposto, que há uma onda de mudança daquilo que é a essência africana. Para ti não existe o tradicional. Estou a tentar dizer que é possível resgatarmos esta essência africana, ela permanecer, temos em termos da nomenclatura dos nomes, e neste caso concreto, deste exemplo da África do Sul, mas a África Ocidental também tem um pouco disso. A África Portuguesa, neste caso concreto, os países falando a língua portuguesa em África, estou a falar de Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Angola, tem mais ou menos uma tipologia dos nomes. De que forma nós podemos manter intacta a nossa essência enquanto africano? É sermos atentos, temos que voltar ao tempo e procurarmos estudar quem nós somos, quais são os nossos valores, o que é que nós perdemos quando nós não nos conectamos a isso. E sabermos de que a maior parte daquilo que são práticas nossas como africanos, se não acontecem hoje, é porque nem estamos a usar os nomes africanos. Então, o ponto nome é que vai me dar orgulho de eu falar a minha língua, que nem nos é ensinada nas escolas, para ver se a política e a religião andam juntas. E depois vai me fazer eu saber, se eu falo a minha língua, o que é que se faz na minha língua? É de me interessar por isso. Então, se isto não acontecer, de eu voltar a olhar para os valores dos meus nomes africanos e não olhar eles como nomes tradicionais como nos ensinaram, então é de voltar aos meus hábitos aos poucos. E aí vou ter vantagem. Qual é a vantagem? O Ocidente não vai sair porque ele já está aqui. É de associar o Ocidente e também de viver a minha prática como africano e aí ter uma vida estável. E depois posso ir a essa religião onde eu vou porque precisamos, mas tenho que analisar aquilo que me é dito, porque a religião serve para a gente ir conseguir construir família, não é? E conseguir ter um sítio onde a gente vai fazer louvores, está a perceber? Não quer dizer que na religião é onde tu apanhas Deus. Deus está contigo no teu corpo, no dia a dia. Lá você só vai para ir apanhar louvores de ambiente familiar, que é o que nós precisamos. Mateus, nós já não temos mais tempo. Mateus, queremos também agradecer ao caro estimado internado que esteve conosco ao longo destes 45 meses, mas também pelas metamorfoses da globalização. Nos vemos numa próxima oportunidade. A próxima oportunidade está para breve. Até já.